Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Restrições contra a Covid na China correm o risco de desencadear crise para o país. Em toda a China, as cidades estão proibindo a circulação de seus moradores. As linhas de abastecimento estão se rompendo, e as autoridades estão lutando para garantir o movimento de bens básicos, já que seu maior surto de Covid-19 já registrado ameaça se transformar em uma crise nacional de autoria do próprio governo. Pelo menos 44 cidades chinesas estão sob bloqueio total ou parcial, enquanto as autoridades persistem em tentar conter a propagação da variante Omicron, que é altamente transmissível, de acordo com o relatório do Banco de Investimento Nomura e da própria CNN na quinta-feira, 14. Em Xangai, epicentro do último surto do país. Cenas antes inimagináveis para a capital financeira hipermoderna, tornaram-se parte da luta diária de 25 milhões de pessoas. Lá, moradores proibidos de deixar os arredores de seus apartamentos ou blocos habitacionais há semanas estão desesperados por comida e liberdade. Alguns vistos em clipes de redes sociais gritando de suas janelas em frustração, ou entrando em confronto com trabalhadores vestidos de material perigoso. Mesmo após o lançamento de um plano provisório na segunda-feira, para o relaxamento parcial das medidas, parece não haver fim à vista. A situação atual pode marcar o desafio mais significativo para o país, e sem dúvida para o presidente chinês Xi Jinping, desde o surto inicial de Covid-19 em Wuhan, há mais de 2 anos. E para Xi, isso ocorre em um momento particularmente sensível, meses antes de seu esperado passo para um terceiro mandato quase sem precedentes no poder no Congresso do partido 2 vezes por década neste outono. As apostas são altas para o líder, o mais poderoso da China em décadas, pois ele colocou sua marca pessoal firmemente no objetivo, zero Covid, que impulsiona essas medidas inflexíveis, onde mesmo um pequeno número de casos pode desencadear amplos controles de doenças. Precisamos superar a paralisia diante do risco, do cansaço da guerra, deixando as coisas ao acaso e relaxando, disse Xi na última quarta-feira, 13, à mídia estatal, pedindo à nação que implemente estritamente medidas normalizadas de prevenção e controle. Na China, as autoridades locais que implementam medidas contra a Covid-19, como as de Xangai, normalmente são culpadas por má gestão quando há problemas. Um alvo mais aceitável do que o governo central e suas políticas, no ambiente político rigidamente controlado do país. E não se espera que uma crise de coronavírus coloque em risco o provável terceiro mandato de Xi. Mas, à medida que o surto entra em uma fase crítica, com algumas cidades já fechadas há semanas e uma importante autoridade nacional de saúde alertando na terça-feira que o surto de Xangai não foi efetivamente contido, o Partido Comunista da China e seu líder terão que lidar com as consequências econômicas e a crescente possibilidade de que, como o vírus, a raiva contra o governo vista em Xangai possa se espalhar. Nação interrompida, Xi ordenou que as autoridades locais façam todo o possível para impedir o vírus, ao mesmo tempo em que minimizam o impacto no desenvolvimento econômico e social, uma ordem que, contraintuitivamente, deve pressionar as autoridades locais a reprimir com medidas duras no sinal de alguns casos, ou mesmo preventivamente, na sequência da crise em Xangai. As autoridades de Xangai estavam tentando enfiar essa agulha que eles pediram para enfiar, ou seja, vamos manter o Covid-0, sem atrapalhar a vida de ninguém. Eles se concentraram um pouco mais em não atrapalhar a vida das pessoas, e falharam, disse Trey M. Arver, sócio e cofundador do grupo de pesquisa política da China Trivium. A lição que todo mundo vai aprender é que, na verdade, você realmente tem que se concentrar na parte de zero Covid, disse ele. Na terça-feira, as autoridades de saúde disseram que mais de 320 mil casos locais de Covid-19 foram relatados em 31 províncias, incluindo as de Xangai, desde 1º de março. Já dezenas de cidades têm alguma forma de bloqueio, embora a grande maioria desses casos totais tenha sido encontrada em Xangai e na província de Jilin, no Nordeste. Obter suprimentos em todo o país tornou-se um grande desafio, com algumas vias expressas fechadas e motoristas de caminhão presos em quarentena, ou em milhares de postos de controle de rodovias. Algumas cidades desencorajaram seus moradores a sair, como o principal porto do sul de Guangzhou, que exige que seus 18 milhões de habitantes apresentem um teste de Covid negativo se quiserem sair. Basicamente, você poderia dizer que todo o país agora é como um grande número de ilhas isoladas, disse Yanzong Huang, membro sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores. A situação estimulou vários ministérios em Pequim a entrar em ação,
com um funcionário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma prometendo na terça-feira coordenar ativamente com os governos locais e empregar Big Data para garantir que o essencial seja entregue. Enquanto isso, as autoridades de saúde e a mídia estatal aumentaram as mensagens públicas sobre por que a China deve seguir a política, citando os riscos, especialmente para sua grande subvacinada população idosa, de um surto generalizado no país de 1,4 bilhão de pessoas. Essas preocupações com a saúde vêm ao lado de um cálculo político, oculto, dos custos de um surto em larga escala, de acordo com Huang. Pequim está considerando o impacto percebido na estabilidade política e econômica social, considerando o impacto na transição de liderança antes do Congresso do partido, e considerando a legitimidade do regime, há muito em jogo, disse Huang. Mas os riscos para o Partido Comunista de manter a política, que provocou crescente frustração e raiva em Xangai, e ameaça mais perturbações, também são claros, especialmente porque o país está mais de 88% vacinado, e a maioria dos casos, dizem as autoridades, permanece leve. A desaceleração econômica é uma grande preocupação, disse Alfred Wu, professor associado da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Singapura. O governo central sempre utiliza o chamado desempenho econômico para aumentar sua legitimidade. Então, como eles vão explicar o desempenho econômico lento? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, as pessoas vão sofrer. Jogo da culpa com o nome de Xi tão intimamente associado às políticas, o líder se vinculou ao sucesso delas. Quando você centraliza o poder tão claramente nas mãos de uma pessoa, então acho que você pode plausivelmente colocar qualquer problema nos pés dessa pessoa. Então isso obviamente reflete mal nele, disse MC Arver. Mas quanto a se isso colocaria em risco o terceiro mandato do líder, a resposta é não, disse ele, apontando para o que os observadores da política da China acreditam amplamente ser um vazio de qualquer competição real pelo papel principal. Enquanto isso, é possível que mesmo nas profundezas do desafio atual, se eles puderem encontrar uma maneira de controlar amplamente os surtos, o governo central possa obter uma vitória política, semelhante ao que fizeram em Wuhan em 2020. Então, houve uma raiva significativa contra o governo, por exemplo, após a morte do médico Li Wenlian, que alertou sobre a Covid-19 antes do surto. Mas o Partido Comunista da China emergiu da crise para pintar sua estratégia de controle rigorosa, como um exemplo de sua governança superior. Houve uma clara frustração contra o governo desta vez, espalhando-se pelas redes sociais esta semana, quando os usuários adotaram hashtags pró-China em massa, mas as usando para fazer comentários velados ou sarcásticos contra o governo, antes de serem censurados. Há bodes expiatórios prontos em todo o país na forma de funcionários do governo local, que estão sob enorme pressão, e podem ser responsabilizados por falhas na implementação da política Zero Covid, desviando a culpa da própria política do governo central, dizem especialistas. Muitos quadros foram demitidos ou rebaixados durante a pandemia, inclusive recentemente em Xangai, com detalhes normalmente relatados pela mídia estatal. O governo central chinês é muito cuidadoso e também muito inteligente em direcionar a raiva para os governos locais em vez de si mesmos, disse Wu. E em um ambiente político onde todas as dissidências são anuladas, a narrativa do partido de Xi dominará. No entanto, alguns argumentam que a China se colocou em um canto em que agora precisa manter sua política rigorosa, após se divertir por 2 anos com o sucesso do Zero Covid, enquanto alarma o vírus e gera amplo apoio à política. Huang coloca desta forma: nunca devemos subestimar a capacidade do governo de redefinir sua narrativa para sustentar o apoio público. E nunca devemos subestimar a tolerância do povo, mesmo para políticas que prejudiquem seus interesses.